Se você veio até esse vídeo pensando em ouvir que extraterrestres construíram as pirâmides do Egito, infelizmente, após estudos de alguns artigos, descartaremos essa possibilidade, apesar de acreditar muito na existência desses camaradas de outros planetas. Mas a real construção das pirâmides teve a presença de milhares de egípcios, exigiu conhecimentos avançados de matemática e toneladas de pedras. Das 100 pirâmides conhecidas no Egito, a maior e mais famosa é a de Quéops, única das 7 maravilhas antigas que ainda resiste ao tempo. Construída aproximadamente 2.550 anos antes de Cristo, ela foi a cereja do bolo de uma geração de faraós, com aspirações arquitetônicas. Quéops, que encomendou essa enorme pirâmide de aproximadamente 147 metros de altura, era filho de Sinefro, no qual já possuía sua pequena pirâmide de 105 metros de altura. O conhecimento passou de geração em geração, e Quéfren, filho de Quéops, e Miquerinos, o neto, completaram o trio das pirâmides de Gizé. Para botar de pé os monumentos, estima-se que de 30 a 50 mil egípcios trabalharam durante 20 anos. Segundo Antônio Brancagleão Júnior, egiptólogo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, esses trabalhadores eram trocados a cada 3 meses. A maioria trabalhava no corte e transporte dos blocos. Além do pessoal que pegava pesado, havia arquitetos, médicos, padeiros e cervejeiros. Tudo indica que esses caras eram livres e não escravos, pagos com cerveja e alimentos. Mas afinal, para que serviam as pirâmides do Egito? Esses grandiosos monumentos feitos de pedra calcária serviam para guardar os corpos dos faraós, que na época eram considerados pelos egípcios como sendo a representação da divindade, escolhidos rigorosamente para serem mediadores entre os humanos e os deuses egípcios. Tanto que após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do faraó permanecia no corpo. Por isso, o motivo dos cadáveres serem mumificados. O processo de mumificação consistia em tratar todo o corpo do faraó com óleos e cuidadosamente envolto por faixas, com o objetivo de que não sofressem com o desgaste do tempo dentro das pirâmides do Egito. O faraó também era enterrado com tudo o que necessitaria após a morte, como alimentos, tesouros e até móveis. Familiares, sacerdotes e até altos funcionários eram também sepultados junto ao faraó nas pirâmides do Egito. Vai que ele precisasse de alguém, certo? Então, vamos agora apresentar as principais possibilidades sobre a construção desses monumentos faraônicos, segundo especialistas. As pedras foram o começo de tudo. Cada bloco pesava em média 2,5 toneladas, podendo variar de tamanho. Diminuía de acordo com a altura, e em lugares específicos. Depois de cortados nas pedreiras, os blocos eram lixados e catalogados. Escrevia-se o nome do faraó e o do grupo de trabalhadores responsáveis. Para que as pirâmides fossem erguidas, era necessário aplanar o terreno. Além de deixar a terra pronta para o trabalho, o processo rendeu uma fonte natural de matéria-prima. O platô possuía rochas calcárias, um tipo de pedra mais mole, extraída com ferramentas de cobre. Já as rochas usadas para dar brilho às pirâmides, um tipo de calcário mais fino, vinham de regiões próximas a Turá. Após analisar a taxa de minerais presentes em partes dos blocos da pirâmide, para alguns pesquisadores, mostra que pode ter sido usado um tipo de concreto primitivo. Se a teoria se concretizar, essa terá sido a primeira aplicação de concreto de que se tem notícia. Antes disso, os pioneiros eram os romanos. Ainda não se sabe ao certo como os gigantescos blocos foram transportados, mas acredita-se que possa ter sido feito com cordas, com uma espécie de trenó de troncos de madeira cilíndricos sobre as quais as pedras deslizavam, ou com a ajuda de tafla, um tipo de barro que molhado fica escorregadio e ajuda a deslizar os blocos. Depois de assentados, os blocos eram cortados em um ângulo de 51 graus, o que deixava a face da pirâmide lisa. E quais são as possibilidades analisadas? Rampa única. É uma rampa feita de terra e cascalho, com escoras nas laterais. O ponto positivo visto é que, como ocuparia apenas uma das faces, esta rampa deixaria as laterais da pirâmide livre. Assim, seria mais fácil checar se a obra estava torta. Já o ponto negativo é que, para a rampa alcançasse a altura total, teria que ser longa e o trabalho teria que ser interrompido
toda vez que fosse necessário espichá-la. Rampa zigue-zague. É uma rampa em zigue-zague construída em torno da pirâmide. É a teoria mais popular atualmente. O ponto positivo é que a rampa teria uma inclinação constante, ao contrário da rampa única. Já o negativo é que a rampa tampa a visão da totalidade da obra. Assim haveria o risco de, ao desmanchar a rampa, perceber que as faces da pirâmide estavam tortas. Rampa espiral. A rampa externa é usada até os 43 metros. A partir daí, seria usada uma rampa interna e espiral, recuada a 15 metros da face externa. Ao final de cada andar, uma aresta permite que as pedras girem 90 graus. O ponto positivo visto é que reaproveitaria o material da rampa externa para o resto da construção. Um sistema de contrapeso carregaria as pedras maiores. Já o ponto negativo é como a linha não é reta, a rampa aumentaria a distância pela qual os blocos teriam que ser arrastados. Máquinas. Algumas teorias apontam que as máquinas eram usadas para subir os blocos pirâmide acima. Essas máquinas poderiam ser guindastes, alavancas ou sistemas de gangorras, com um cesto de areia de um lado e o bloco do outro. O ponto positivo é que as máquinas dariam alívio à dureza do trabalho braçal. Já o negativo é que faltaria espaço para manobrar, e as máquinas não dariam conta dos blocos maiores. Bom, essas foram algumas teorias analisadas e compartilhadas por estudiosos e especialistas que ainda tentam a todo custo desvendar esse mistério milenar. Até porque esse tamanho é documento sim para esses monumentos faraônicos quando comparados a prédios e campos de futebol. Pegando como base a pirâmide de Quéops, na qual sua altura é de 147 metros, equivalente a um prédio de 49 andares. O peso de um bloco tinha em média 2,5 toneladas, equivalente a 3 fuscas de 800 quilos. O peso total estima-se que chegue a 6,5 milhões de toneladas, no qual equivale a 11,5 navios de carga carregados. Já a área construída é de 13 acres, ou seja, 52.598 metros quadrados, que equivale a 6 campos de futebol. Bom, essas foram as principais curiosidades sobre as pirâmides do Egito, local que com certeza vale a pena conhecer, principalmente sobre a capacidade humana de construir enormes monumentos como esses. Caso queira continuar desvendando os mistérios e curiosidades pelo mundo conosco, assista nossos vídeos sugeridos. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se, pois isso nos estimula cada vez mais a continuar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.